paz do Senhor. Eu sou a Lívia, da AD Cruzeiro, e em continuidade ao projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Jó, a partir do capítulo 29. Vamos à leitura de hoje? E prosseguindo Jó em sua parábola disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, os idosos se levantavam e se punham em meus pés. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondiam e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva, e cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que se não tinham conhecimento, inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e os dentes tiravam a presa. E dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam em silêncio, atendiam o meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e as minhas razões se destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam, não faziam bater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que assola os que planteiam. Capítulo 30. Mas agora se riem de mim os que de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram, recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malva junto aos arbustos, e o seu mantimento era raízes de zimbro. Do meio dos homens era expulso, gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos, filhos de gente sem nome, e da terra eu era expulso. Mas agora sou a canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços e empurram meus pés, e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbarataram-me o meu caminho, promovem a minha miséria. Uma gente que não tem ajudador vem contra mim como por uma grande brecha, e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade.
E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pelo grande força do meu mal se desnudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama, fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me responde. Estou em pé, mas para mim não me atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resiste violentamente. Levantas-me sobre o vento e faz-me cavalgar sobre ele. Derrete-me o ser, porque eu sei que tu me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto, os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, que me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes? Enegreu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram. Capítulo 31. Fiz concerto com meus olhos, pois como os fixarias numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vindo de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os caminhos e não são conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou contra alguma coisa, então semeei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que dos pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai, e guiei desde o ventre da minha mãe. E se alguém fiz perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se aquietava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta havia minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e se o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juízo, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se me exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição.
Se a gente da minha tenda não disse: ah, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abriam ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, não saia da porta. Ah, quem me dera um que me ouvisse! Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como um príncipe chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim e os meus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Capítulo 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade que ele. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na sua boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú de Baraquel, o buzita, e disse: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vós declarar minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que eu aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais: achamos a sabedoria, Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmado, não respondei, mas faltam-nos palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já paraste e não respondei mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras e o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como um mosto sem respiradouro, e virá arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoa, nem use de lisonjas contra o homem, porque não sei usar de lisonjas, em breve me levaria ao meu Criador. Concluímos mais um trecho da leitura da Palavra da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus e a paz do Senhor.